Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu vou te pedir uma coisa, se inscreve, deixa o seu like e depois do vídeo pega o link e compartilha. Tu vai saber para quem tu vai enviar esse vídeo. Na minha resposta a um desigrejado que se acha decifrador das escrituras, coisa que ele não conhece, eu prometi que faria um vídeo sobre a preferência de Deus com o culto público acima do culto privado. Claro que essa preferência divina se refere àqueles que mantêm uma vida fiel no secreto, pois estes podem influenciar outros a crescerem no reino de Deus com a sua forma de cultuar e o seu culto que pode ser imitado. O culto público, então, em primeiro lugar, deve ser preferido ao privado. Se Deus prefere assim, o seu povo também deve preferir. Portanto, percebamos que era assim no Antigo Testamento. Qual a diferença a Bíblia apresenta no Novo? Nenhuma. O culto é necessário, independente do lugar. O lugar escolhido para o culto é deixado ao nosso entendimento. A gente pode entender e conseguir escolher um lugar mais conveniente. Eu não vejo nenhuma regra obrigatória no Novo Testamento, mas em geral, o que eu percebo é que todas as coisas devem ser feitas com decência e ordem. As consagrações dos homens não podem tornar consagrado o que Deus não santifica. 3 coisas são necessárias para que tenhamos uma adoração pública: ordenanças, assembleia e um ministro. Querendo os homens ou não, para que tenham culto público é necessário que se tenha ordenanças, que são oração, louvor, palavra lida, pregada, e a administração dos sacramentos ou memoriais. A palavra deve ser lida, a oração é necessária tanto em segredo quanto em particular, mas ambas admitem o uso público para ser uma adoração pública. E a oração é uma ordenança no culto. A oração se usa publicamente e no privado, mas a administração dos sacramentos não se usa devidamente no privado, tem que ser no culto público. No culto público deve haver uma assembleia, uma congregação unida para o uso dessas ordenanças. A adoração de 1 ou 2 ali só em família não pode ser considerada uma adoração pública. A gente não precisa determinar o número mínimo, mas a gente sabe o que é público. Uma vez que o que é feito em uma família é no privado dentro de uma casa. É diferente de uma adoração pública com várias pessoas diferentes. Para que se haja um culto público é necessário um oficial, um administrador das ordenanças, que deve ser alguém de qualidade pública, no cargo designado pelo Senhor, chamado por Deus e confirmado pela igreja. Uma pessoa privada, em casos comuns, se compromete a pregar a palavra ou a administrar os sacramentos ou os memoriais, pode se comprometer no privado, mas tem que exercer no público. Essa não é uma regra. Como dar a bênção apostólica para si mesmo, separar a si mesmo para assumir algum cargo, ministrar dons espirituais para si mesmo, gerar disciplina ou exclusão em si mesmo. Por que essa preferência bíblica pelo culto público acima do privado? Deus é mais glorificado pela adoração pública do que pela privada. Deus é então glorificado por nós quando reconhecemos que Ele é glorioso. E Ele é mais glorificado quando esse reconhecimento é mais público. Isto é óbvio, meu Deus do céu. Um reconhecimento público do valor e excelência de qualquer pessoa atenta é melhor para a sua honra do que um elogio no privado ou no secreto. Foi mais para a honra de Davi quando a multidão celebrou publicamente sua vitória, em 1 Samuel 18:7, do que se alguém tivesse reconhecido apenas no secreto quem era Davi. Por isso, o salmista, quando deseja que a glória de Deus seja amplamente declarada, ele não se contenta com um reconhecimento particular, mas ele chama toda a terra a louvar a Deus no Salmo 96. Então, assim, Deus parece todo glorioso, se manifesta todo glorioso, quando é publicamente magnificado, quando é louvado na grande congregação. Ele é mais glorificado quando uma multidão fala de sua glória, pensando na sua glória. O Salmo 29:9 diz: no seu templo tudo diz glória. A Bíblia diz que Cristo será mais glorificado quando for admirado em todos aqueles que creem, 2 Tessalonicenses 1:10. E isso está em dimensão agora. Quanto mais há
aqueles que se unem para louvá-lo, admirá-lo e adorá-lo, mais ele é glorificado. Isso não é apenas para o futuro. Portanto, Deus é mais adorado em público do que no privado. Segundo lugar, há mais presença de Deus manifestada na adoração pública do que na adoração secreta. Deus está presente com seu povo quando nós cumprimos as ordenanças públicas de maneira mais especial, mais eficaz, constante. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 24, depois que deu instruções para a sua adoração pública, ele acrescentou que em todo lugar onde o nome dele se fizesse presente, lá ele estaria. Mateus 18, 20 tem a intimidade da presença dele numa adoração pública. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ele não diz que estaria perto ou conosco, mas diz no meio. É uma intimidade que pode ser expressa. Assim, ele é descrito em Apocalipse 1:18, para estar no meio dos 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais de ouro são chamados de igreja, onde ele anda, mora, habita. O apóstolo, em 2 Coríntios 6,16, reproduzindo Levítico 26:12, promete a pressuposição do tabernáculo de Deus na adoração pública. Consequentemente, quando a adoração pública a Deus é retirada de um povo, percebe-se que Deus também se retira, sua presença se foi, da mesma forma que quando a arca foi tirada dos israelitas, eles gritaram Ikabod, a glória de Deus se foi. Quando muitas pessoas se unem para adorar a Deus, as várias correntes da sua presença se unem e se encontram como um grande fluxo. A presença desfrutada no secreto é como um ribeiro, mas quando ela vai para a adoração pública, se torna um rio que alegra a cidade de Deus. É como se Deus tivesse um prato particular para cada alma, mas quando muitos se encontram, há uma variedade de pratos, uma confluência, um banquete infinito. É assim que eu vejo a presença de Deus na adoração pública. Ela se torna uma festa espiritual. Falando isso, me lembro de Isaías 25, a partir do 6. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para os povos. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que seu povo está passando. Naquele dia todos dirão, ele é o nosso Deus, nós pusemos nele a nossa esperança. Ele é o Senhor, nós confiamos nele, vamos cantar e nos alegrar. Deus tem um prato de sua presença para cada um, mas quando esses que amam sua presença estão reunidos, temos um grande banquete. A presença de Deus é mais perceptível na adoração pública. A adoração pública, em terceiro lugar, é mais edificante do que a adoração secreta, porquanto no secreto você provê para o seu próprio bem, mas em público você faz o bem tanto para si mesmo quanto para os outros. O bem se torna melhor quando ele é espalhado. As ordenanças bíblicas no culto público dão uma melhor segurança contra a apostasia. Esse é mais um motivo que a adoração pública é superior do que a adoração privada. Na adoração pública eu estou firmando as estacas da minha fé. Na adoração pública eu tenho testemunhas, eu tenho uma nuvem de testemunhas, ou seja, uma congregação que pode me observar, que pode perceber quando estou triste, quando estou abatido, quando estou fraco, quando a unção acabou, quando a sabedoria não é a mesma. Na adoração pública, eu tenho mais facilidade de ser confrontado, admoestado para vencer o meu pecado, aceitar a disciplina e a instrução de Deus que vem a mim através de meus irmãos. Paulo disse para se corrigir o presbítero publicamente, para que outros temam. Ananias e Safira foram punidos publicamente e gerou temor na congregação. Por que que muitos estão evitando esse compromisso com a adoração pública? Quando a adoração pública te ajuda a se fortalecer e a evitar a apostasia, quaisquer que sejam os meios privados que você
usa para usufruir da presença de Deus, eu lhe garanto, você que foge da adoração pública, que não faz parte de uma congregação local, está em perigo de apostasia. Uma outra razão é que a adoração pública é a mais próxima em semelhança com o céu do que a adoração privada, portanto ela deve ser preferida. Perceba que no céu, tanto quanto as escrituras nos descrevem, não há nada feito em particular, nada em segredo, nada em privado. Quando você lê Apocalipse, você percebe que toda a adoração dessa gloriosa comunhão de santos, anjos, é pública. Vemos uma inumerável companhia de anjos e com a igreja dos primogênitos constituindo uma Assembleia Geral na Jerusalém Celestial. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 28. Eles formam uma gloriosa congregação, juntos cantam os louvores daquele e para aquele que se assenta no trono e louvam ao Cordeiro, e eles continuam empregados neste culto público por toda a eternidade. Nosso culto hoje, nossa adoração pública hoje não passa de um simples, efêmero ensaio, onde por toda a eternidade, em comunhão com todos os santos de toda tribo, língua, povos e nações, publicamente cantaremos e adoraremos ao Senhor. A adoração pública assemelha ao culto celestial. A gente olha para a Bíblia e vê que os exemplos dos mais renomados servos de Deus, que preferiram o culto público ao privado, tem muito de Deus para nos ensinar. Foi assim no julgamento daqueles que foram guiados pelo Santo Espírito, aqueles que mais conversaram com Deus e sabiam mais dos seus segredos. Eles amavam o culto público. Eles tinham experiências com Deus nesses cultos. Eram em todos os aspectos os mais sábios, os melhores e mais competentes juízes, reis e poetas. Se apelarmos para eles, essa verdade será rapidamente resolvida. Só olhar a vida deles. Se olharmos para os salmos, veremos como os salmistas amavam o culto público. Salmo 84, um salmo que eu memorizei com 5 anos de idade. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha carne clama pelo Deus vivo. O Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele diz que no templo de Deus ele entende o que acontece com os ímpios. É melhor você compreender isso logo em seu coração para que sua língua possa publicamente cantar que sua alma desfalece pelo Senhor. Os apóstolos também eram assim. Os cristãos primitivos, Atos dos Apóstolos, as cartas dão testemunho do que eu estou falando. Eles foram cuidadosos em aproveitar todas as oportunidades para que a palavra fosse pregada e o Senhor fosse glorificado em público. Eles correram perigos, quantas mortes eles se expuseram tentando pregar Cristo publicamente. A segurança deles, a liberdade deles, a vida deles não eram tão preciosas para eles como o culto público. Eles poderiam se contentar em servir ao Senhor em segredo. E assim eles poderiam se divertir em paz e segurança como os outros, mas não, eles se esforçavam para sempre estarem juntos glorificando a Deus ali publicamente. O próprio Cristo, que está acima de todos nós, não se julgou acima desse costume de adoração pública. Apesar de nos seus dias a adoração estar corrompida pelos falsos adoradores, o verdadeiro adorador não estava corrompido. Ele pregava aos seus discípulos publicamente. Quando você medita nos evangelhos, você sempre vê Jesus nas sinagogas, no templo, na Páscoa. O seu zelo pela adoração pública era tal que a ele se aplica o que o salmista disse: o zelo da tua casa me consumiu. Caminhando para a conclusão, na adoração pública nós percebemos que as misericórdias de Deus são usadas para prevenir ou remover maiores juízos sobre nações.
Nações inteiras, cidades e igrejas evitaram o juízo de Deus, clamando publicamente por misericórdia, evitando calamidades. Isso está na história e está na Bíblia. Deus prescreveu isso, incentivando o seu povo. Em Joel capítulo 2, a partir do versículo 15, ele manda tocar a trombeta em Sião, promulgar um santo jejum, proclamando uma assembleia. E ele manda que o povo se congregue e seja uma congregação santificada juntamente com os anciãos. E no versículo 18 e 19 temos a garantia das misericórdias de todos os tipos sendo derramadas sobre uma nação. É palavra de Deus para nós. Josafá usou este método e foi respondido em 2 Crônicas 20. Fez com que o povo orasse e adorasse ao Senhor publicamente e teve livramento. E o argumento dele foi: Senhor, o teu nome está na tua casa. Ou seja, o lugar onde o povo de Deus publicamente adorava. E veio o profeta e disse: não temas, não se assustem pela grande multidão que está lá fora, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. E no Novo Testamento, foi por causa disso que a igreja prevaleceu. Numa adoração pública, um povo reunido orando, Pedro foi livre da prisão, teve livramento porque houve uma oração pública e os efeitos foram maravilhosos para a igreja que orou publicamente, reunidos em Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Os crentes poderiam cada um estar nas suas casinhas orando privadamente, mas se reuniram publicamente e oraram juntos. Apocalipse 8:4, você tem menção das orações de todos os santos em uma descrição após a forma de orações públicas oferecidas no templo na hora do incenso. E uma resposta é imediatamente retornada, aquela que trouxe consigo a destruição do Estado romano dominador que perseguiu os crentes que oravam. Aquilo que é de maior vantagem pública e universal merece ser preferido por nós. O culto público deve ser preferido sobre o culto privado. Mas apesar de tudo isso que eu estou falando aqui, tentando provar que a adoração pública deve ser preferida, você pode dizer: ah, não, eu tenho experiência pessoal. Eu sinto mais Deus ali sozinho no meu quarto, sinto mais o poder do Espírito na minha solitude, na minha solidão, mais alegria, mais afetos elevados do que no meio da igreja, com essa adoração pública desses crentes. Pois ali no meio dos crentes eu tenho vergonha, constrangimento, falta de emoção. Então, para mim, a adoração secreta é bem melhor. A questão, querido, é que a experiência não pode ser uma regra para o julgamento de culto. Mas a palavra de Deus é a regra para o julgamento. A experiência é um guia falível. Pode ser um guia, mas falha. Apenas a palavra de Deus é infalível. Se você forçar seu julgamento a sempre seguir a sua experiência, Satanás pode também lhe conceder algumas experiências que vão te desviar do caminho certo. Não anule suas experiências, mas seja cuidadosa, seja cuidadoso a julgar as coisas pela sua experiência. Apesar de estar sozinha, se não for apoiada pela palavra de Deus, de nada adianta. Assim como a ciência não é colocada acima das coisas celestiais, a experiência também não pode ser colocada acima da razão. É preciso encontrar um equilíbrio. Escritura e experiência têm que andar juntas. Aqueles que vivem de acordo com os sentidos podem admitir que sozinho sua experiência será seu guia, mas sua forma de pensar pode ser cega. Quem vive pela fé não coloca experiências acima das escrituras. Pode ser que essa alegria, esse gozo, essa paz no privado seja resultado da sua atenção à igreja de Deus e ao Deus da igreja naquela reunião em público. Pode ser a ajuda, o alargamento das suas afeições que você encontra nos privados, recompensas do culto público. Os benefícios de ter exercido as ordenanças públicas não são todos, nem sempre recebidos enquanto você está ali no meio da congregação. A recompensa do culto público pode continuar na sua vida a semana inteira, todos os dias, na sua casa, no seu trabalho,
Deus oferece ao seu povo, na adoração pública, uma provisão, como ele fez para Elias no deserto, 1 Reis 19:18. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força da comida caminhou 40 dias e 40 noites. Quando o Senhor banqueteia seu povo em público, eles podem andar com Deus na força de seus deveres particulares, com mais alegria, mais amplitude, mais atenção e afeição com as coisas espirituais por muitos dias. Só quem sabe o que é adorar a Deus publicamente, servir aos seus irmãos publicamente, se alegra com um vídeo como esse. Quando Deus se encontrar com você no culto público, na ceia, no domingo da comunhão, na escola dominical, quando Deus te encontrar publicamente na reunião com o povo que Ele ama, seu coração estará muito mais disposto a cumprir seus deveres particulares. Se a ajuda que você encontra em particular é o fruto de sua espera em Deus em público, isso deve aumentar a sua estima pela adoração pública e não diminuí-la. Quantos que quando saem do culto, saem fervorosos, saem decididos a servir a Deus com mais afinco? O privado não está em oposição ao público, ele confirma a primazia do culto público. Ao invés de usar o privado para impedir o culto público, use o culto público para te incentivar a ser fiel no secreto. A igreja reunida está usufruindo mais da presença de Deus e dali você sai como um pai melhor para conduzir seus filhos na presença de Deus, uma esposa melhor para edificar sua casa na presença de Deus, um filho melhor para honrar e obedecer os seus pais. Ali Deus tem seus profetas, ali Deus tem os seus ministros, ali Deus tem o seu povo cheios de dons espirituais para nos ajudarmos uns aos outros a crescermos na presença de Deus. Que sua adoração pública seja resultado do que você começou na vida secreta e que sua vida secreta seja sempre alimentada pela preferência de Deus, pelo culto público de seu povo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.